Olá, meu nome é André Valente, serei seu professor de língua portuguesa na área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Na aula de hoje falaremos sobre língua, literatura e eu. Qual a importância do autoconhecimento? Como o estudo da língua e da literatura ajudam nesse processo? O poder da linguagem para o autoconhecimento. Veremos essas e outras questões. Vamos lá? Bem, então, o que é autoconhecimento? Autoconhecimento é conhecer quem sou eu para mim e para o mundo. É saber um pouquinho de quem sou eu, tanto para mim, mas também saber qual é o meu papel no mundo, como o mundo me vê e como eu lido com isso. Tá, e qual é a relevância de nós desenvolvermos autoconhecimento, né? Se fala tanto nisso, mas para quê? Qual é a importância desse autoconhecimento? Pois é, a relevância dele é que, tendo mais autoconhecimento, nós somos capazes de direcionarmos a nossa vida de maneira consciente. Ao invés de simplesmente vivermos sem saber o que está acontecendo, nós somos capazes também de darmos um direcionamento, de compreendermos melhor o que está acontecendo, de termos uma percepção da nossa própria realidade, de fazermos uma reflexão constante sobre os valores, os desejos e os propósitos que fazem parte da nossa vida. Então, isso é a importância de desenvolver o autoconhecimento. E, finalmente, é importante para que nós possamos entender a nossa identidade. O que significa identidade? Bom, identidade vem de idem. Idem significa eu também. Então, se sou eu também, é porque existe o outro. Pois é, porque a identidade, ao contrário do que muita gente pensa, ela não é algo individual, algo que eu desenvolvo porque eu acredito que as coisas são assim. A identidade é sempre relacional, ou seja, a minha identidade, eu sei quem eu sou porque eu sei quem os outros são e sei que eu não sou os outros. Sabe aquilo que a sua mãe te diz toda vez que você fala, mas todo mundo vai fazer. E ela diz assim, você não é todo mundo. Pois é, ela está te lembrando de uma maneira, mesmo que ela não saiba, ela está te lembrando que você tem uma identidade, você é um ser único. E aí é que está, o conjunto de características que forma cada um de nós não se repete em nenhuma outra pessoa. Por isso que identidade é uma relação entre quem eu sou e quem os outros são, e quem eu penso que os outros são e quem os outros pensam que eu sou. E estudar a linguagem é uma das grandes formas que nós temos de buscarmos esse autoconhecimento. Por isso que é tão importante, por isso que desde pequenininhos, na escola, nós somos estimulados a desenvolver a capacidade de ler, de escrever, de criarmos por meio da linguagem, de conhecermos as palavras, de desenvolvermos palavras. Por isso, a linguagem, ela molda a nossa percepção de mundo, porque afinal de contas é por meio da linguagem que nós damos nome às coisas, que nós dizemos como as coisas são, que nós atribuímos ações, que nós atribuímos quantidade, qualidade, intensidade. É por meio da linguagem que nós falamos sobre o mundo, e por isso que é a linguagem que molda a nossa percepção de mundo. Com a linguagem nós expressamos essa percepção. Então o que nós sentimos sobre o mundo, o que nós pensamos sobre o mundo, nós também expressamos por meio da linguagem. E nós nos comunicamos para quê? Por que nós temos essa necessidade de transmitir aquilo que pensamos, aquilo que está dentro de nós? Nós nos comunicamos para compartilhar a nossa percepção de mundo com outras pessoas. Essa é uma das grandes evidências de que nós, seres humanos, não somos seres individualistas. Na verdade, somos seres sociáveis, porque só em sociedade é que nós nos desenvolvemos.
Outro campo do estudo linguístico que contribui muito para o nosso autoconhecimento é o campo da literatura. E como que a literatura faz isso? Bom, a literatura permite a empatia ao viver experiências diversas através dos personagens, dos narradores, dos eu líricos. Então, à medida em que nós lemos outras histórias, vemos outros narradores falando, conhecemos outros personagens, imaginamos outros mundos junto com aquilo que está escrito, nós conseguimos sair um pouco de nós mesmos. E ao mesmo tempo, quando saímos um pouco de nós mesmos, nós conseguimos olhar para nós como se fosse outra pessoa. Isso contribui para que a gente possa ter uma certa avaliação sobre quem somos. Então isso traz autoconhecimento. Daí a importância da literatura. É muito além de conhecimento técnico, de sabermos escolas literárias, métrica, rima, classificar um texto. Está essa experiência de conhecermos outro universo, outra forma de contar as coisas, outras palavras, e ampliarmos assim a nossa percepção de mundo. Além disso, conhecendo os mundos dos outros, nós podemos compreender um pouco do nosso mundo. Imaginando, e se as coisas fossem como estão sendo contadas aqui? Como seria a realidade? Esse, na verdade, é o grande papel dos escritores. Pensar como seria se as coisas fossem de uma outra maneira e transmitir isso por meio das palavras. Estudando gramática, estudando linguística, ou seja, estudando a língua na sua estrutura, no seu uso, o papel que a língua tem na nossa humanidade, nós temos aí ferramentas para expressar ideias de forma clara e coerente. Então, quanto mais nós estudamos, por exemplo, a gramática, os seus elementos, as palavras, a função das palavras, a aplicação dessas palavras em frases, em textos, quanto mais nós exercitamos tudo isso, mais nós vamos desenvolvendo a capacidade de falarmos do mundo de uma maneira mais clara, mais objetiva, e com isso temos a experiência de trocar com os outros informações, de receber dos outros informações e de interpretarmos o mundo em que vivemos. Então isso nos traz um aprimoramento na comunicação e na interpretação textual e discursiva. Então, estudando gramática, estudando linguística, nós ampliamos a nossa capacidade de comunicar, nós ampliamos a nossa capacidade de ler não só as coisas, mas o mundo como um todo. E produzindo textos, redações, o que isso pode nos ajudar no nosso desenvolvimento pessoal, no nosso autoconhecimento? Pois a redação e a produção de textos nos ajuda a ter um desenvolvimento da capacidade de argumentação, clareza e coesão na escrita e também na fala, por que não? Conforme temos que exercitar ali, de escrever um texto de uma maneira clara, objetiva, colocar argumentos, mexer as palavras para que o texto fique bem escrito, a nossa mente está trabalhando também. E com isso nós vamos desenvolvendo uma capacidade de raciocínio muito mais inteligente, muito mais coerente, muito mais lógica, tá? Além disso, produzindo textos, nós expressamos as nossas ideias de maneira organizada e persuasiva. Então, utilizamos a linguagem para darmos um sentido às coisas e para conseguirmos convencer os outros das nossas próprias ideias. E, finalmente, a produção de textos nos traz o conhecimento das próprias formas de organizar o pensamento em textos. Então, quanto mais nós escrevemos, mais nós temos essa capacidade. E nós sabemos como essa capacidade é fundamental. Mesmo no mundo tecnológico em que nós estamos vivendo e provavelmente dele não sairemos, a necessidade de escrevermos bem, de sabermos organizar o nosso pensamento, ao contrário do que muitos previam, ela parece cada vez mais necessária. Nós temos que desenvolver essa capacidade, principalmente quando pensamos no caos que é, por exemplo, a comunicação nas redes sociais. Se nós não desenvolvermos essa capacidade de escrever com clareza, de falar com clareza, de forma coerente, de forma coesa, sabendo organizar o pensamento, sabendo sintetizar ideias, aprofundar, reconhecer ideias
superficiais ou não, enfim, tudo isso depende muito de nós desenvolvermos essa capacidade. E daí a importância de nós exercitarmos isso na produção de texto, na redação, na escola. Vai muito além de simplesmente sabermos escrever dentro de regras pré-determinadas. E assim, chegamos ao final dessa nossa videoaula. Eu espero que você tenha gostado, tenha entendido. Aproveita os links da plataforma, acessa para você ter mais conhecimento sobre o assunto e vamos a uma reflexão sobre esse conteúdo. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. Graciliano Ramos, bons estudos e até a próxima aula.